Bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira. Depois de ter caminhado, depois de ter me dado um tempo nos meus exercícios da manhã, eu estou aqui tomando meu café. E antes de tomar café, eu estava dando uma estudada sobre Anita Malfatti, uma das principais idealizadoras do Grupo dos Cinco e também da Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu em fevereiro de 1922. Anita, grande pintora, mas muito mal compreendida quando na juventude, porque ela questionava o que era o papel da mulher. Ela não acreditava que a missão ou a função da mulher na sociedade poderia restringir-se apenas a casar quando completasse os seus 16, 17, 20 anos. Ela queria mais. E pessoas que querem mais estão à frente do seu tempo. E a Anita Malfatti, eu considero a principal líder do Grupo dos Cinco. Eu percebo essa mulher com grande vontade de descobrir quem ela era e, ao mesmo tempo, qual a missão dela na Terra. Eu acredito que era difícil para ela quando ela via a maioria das suas amigas casando e ela se questionava que não era só aquilo ou não era aquilo que ela queria para ela. Ela queria conhecer o mundo, ela queria desbravar a sua própria vida. E tem uma cena que ocorreu com ela, logo na adolescência. Ela prendeu bem as tranças fez uma trança no cabelo, prendeu as suas pernas e foi para a linha do trem. E ela acreditava que ela precisava viver algum tipo de experiência próximo da morte para encontrar em si respostas para o seu caminho, porque com 13, 14 anos já era cobrado dos jovens naquela época que eles já soubessem o que queria da sua vida, como iria direcionar a sua vida, e ela não tinha isso. Ela gostava de pintura, de arte, mas ela não sabia direito o que queria ter no seu caminho. E ela foi para a linha férrea, deitou-se na linha e esperou o trem passar. Ela não queria se matar, mas ela queria ter a sensação de estar próxima da morte para, de alguma maneira, reviver ou naquele instante, viver, né? Eu achei isso muito interessante. E ela fala que deitou na linha férrea, isso numa conferência que ela fez em 1955, na Pinacoteca. Ela conta um pouco da sua trajetória. E ela falou que deitou e o trem passou por cima, é lógico, com uma distância que ela já sabia que existia, mas foi sufocante para ela viver aqueles instantes em que o trem passava sobre o seu corpo. E ela disse que naquele momento ela se sentiu asfixiada, ela se sentiu presa, mas ao mesmo tempo livre de todas as amarras que aprendia, que fazia com que ela se sentisse aprisionada, como se ela se sentisse um espírito à frente daquilo. Sabe quando a pessoa se olha e não entende ou não se percebe no meio? Foi assim que ela conta, né? E ela falou que via muitas cores, só cores. E foi após a passagem do trem, ao se levantar, ela decidiu realmente ser pintora. Mas ela queria fugir dos padrões estéticos que a academia, desde o Imperial de Artes, ou até mesmo os professores acadêmicos exigiam. E anos depois, a semana de 22 ocorreu, né? Mas logo antes do presságio da Semana de Arte, lá em 1917 para 18, voltada da Alemanha, ela fez uma exposição que foi extremamente criticada, porque ela não obedecia às formas, às regras básicas, embora ela conhecesse todas elas, mas ela fugia disso, daquele padrão imposto. E a crítica da cidade de São Paulo caiu matando em cima. Imagina uma pessoa que veio lá da Alemanha em 1916 para 17,
entendia a mudança que estava acontecendo e chegou a um local, porque São Paulo naquela época não tinha mais do que 60 mil habitantes, então era uma cidade pequena, de mente de pessoas um pouco mais tradicionais, pouco não, muito tradicional, e ela não foi compreendida. Só que alguns escritores, jornalistas da época, em especial Monteiro Lobato, fez uma crítica muito positiva, dizendo que ali tinha um grande talento, que não estava preso às formas, mas à sensibilidade, que trazia algo futurista que poderia mudar de fato a expressão da arte no Brasil. Todos eram contra, mas Monteiro Lobato enxergou. E Monteiro Lobato, em 1917, ele escrevia para o jornal Estado de São Paulo. Isso ganhou muita força. E anos depois, ela reuniu mais 4 pessoas, formaram o Grupo dos 5, responsável por toda a mudança no aspecto da arte no Brasil. Legal isso, né? Imagina o peso que essa mulher carregou durante tanto tempo. Ao perceber-se à frente do seu tempo, eu acredito que quando a gente estuda a arte, a gente compreende um pouco da forma de pensar das pessoas. A gente pode trazer hoje para o século XXI a necessidade que a gente tem de enfrentar os nossos fantasmas, muitas vezes colocar-se na linha do trem da vida para que algo novo possa acontecer. Qual é o motivo hoje do seu sofrimento? Qual é o motivo hoje da sua angústia? Ao passar um trem sobre você, o que mudaria na sua vida? O que você olha e não consegue entender, ou se questiona, ou se pergunta que pode ser diferente? Eu gostaria de começar essa terça-feira com esse vídeo. E costumo dizer, quando faço isso, que nem só de magias vive o homem. Aqui é um canal, eu sei, de magias, mas é, antes de tudo, um canal sobre a vida do ser humano. Vamos nos entender, vamos questionar, vamos compreender as suas angústias e saber que, com o tempo, muitas delas irão passar, irão ser resolvidas. Pense nisso. Pense sobre a trajetória de Anita Malfatti, a idealizadora, a agregadora do Grupo dos 5. Vamos pensar um pouquinho. Hoje, a minha dica ou a minha sugestão é que você pare e avalie aquilo que você precisa mudar. Entenda que nem todos vão estar preparados para o toque de inovação que você vai trazer à sua vida. Você pode ser muito criticado ou criticado até por pessoas tão próximas. Aliás, principalmente pelas pessoas próximas, que muitas vezes querem direcionar a sua vida, aparentando ser dono ou dona do seu próprio caminho. Beijos a vocês, um bom dia, que a força da arte, a inspiração vinda dessa mulher guerreira nos traga luz.